Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46. Evangelho de João 4, versículo 46. Obrigado, mídia. Lembrando que nós vamos até o 54, só que eu não vou ler todos de uma vez não, tá? Aí você sabe, sempre eu vou estar falando, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Versículo 46 diz assim, presta bem atenção no início deste versículo. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Por enquanto só aqui, se você puder deixar a sua Bíblia aberta. Preste bem atenção. Eu estou falando dos milagres de Jesus nas segundas-feiras, mas de forma aleatória. São 35 milagres que tem registrado aqui na Bíblia. Então, sempre aqueles que o Senhor me direciona, eu estou trazendo nos cultos. E nós vamos falar deste segundo milagre que Jesus fez. Segundo milagre, isto. O primeiro foi Caná da Galileia, que foi um casamento, que agora ele volta de novo para Caná da Galileia. E nesse momento que ele volta para este lugar, alguém muito importante, oficial do rei, que há muita especulação de qual rei seja, porém era alguém muito importante, influente, por ser este oficial. Ele sai de casa, lá de Cafarnaum. Este homem caminha 30 quilômetros para ir falar com Jesus. Pode ter sido a cavalo, pode ter sido a pé, enfim. Só que esse homem vai encontrar com Jesus, por quê? Por causa do seu filho. Ele vai encontrar Jesus porque o seu filho estava doente. E é interessante que vai dizer a Bíblia que este pai ouviu que Jesus estava ali. E vai dizer no versículo 47 que a enfermidade que seu filho tinha, que estava à morte. Então quer dizer, o pai sai de casa, caminha 30 quilômetros porque o seu filho estava morrendo. Por quê? Por causa de uma febre. Uma febre. É interessante que este homem, o que ele faz, caminhar 30 quilômetros. Não existe impedimento para esse homem para caminhar 30 quilômetros para ir ver Jesus. Esses 30 quilômetros que ele caminha não era impedimento para ele naquele momento. E por que que a distância que ele caminha 30 quilômetros não era um impedimento para ele? Porque este homem tinha uma necessidade. A necessidade que ele tinha é o que ia mover aquele homem, que possivelmente, se nada estivesse acontecendo na sua casa, acredito que não moveria este homem. Então a necessidade que este homem estava passando, que era o seu filho, que estava enfermo, ele vai até Jesus, caminha 30 quilômetros de Cafarnaum e Caná da Galileia, porque ele queria uma cura para o seu filho. Eu entendo que quando há uma necessidade dentro de casa, não há impedimento para que alguém saia de casa e vai buscar Jesus. Muitas vezes o que nos move para a igreja, o que nos move para um culto de segunda-feira, muitas vezes é o quê? Uma necessidade. Alguma coisa que possamos estar passando. O que moveu eu e a bispa um dia ir para o culto, buscar uma igreja evangélica, foi uma necessidade. Não foi simplesmente por amor. Eu resolvi
agora ir para uma igreja. Não, era uma necessidade. E quando há uma necessidade na vida de alguém, não existe nenhum tipo de impedimento para buscar o Senhor. Não existe distância, não existe barreira. E muitas vezes tem pessoas que não tiveram encontro com Jesus na sua vida. Por quê? Não tiveram uma necessidade. E quando surge uma necessidade, lembra aquela pessoa que muitas vezes, ou até mesmo você, quantas vezes foi convidado para ver a igreja e você falava, quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Mas a sua vida estava tudo muito bem. A sua vida estava toda no lugar. Nada estava te acontecendo. Você estava vivendo tranquilamente. E Jesus permitiu que uma necessidade entrasse na sua casa. Porque esta necessidade acabou movendo você para estar aqui dentro da igreja. Esse homem, por estar em uma posição de monarquia servindo um rei, mas nunca esse homem sairia 30 quilômetros para ter um encontro com Jesus. O que move este homem, o que move muita gente é uma necessidade. É claro que eu ouço algumas vezes algumas pessoas falando, até mesmo um cristão, dizendo, não tem que pedir nada, Jesus já sabe. Mas eu quero ver essa pessoa precisar de um milagre. Eu quero ver essa pessoa precisar de uma cura. Eu quero ver essa pessoa precisar de uma porta aberta. Eu tenho certeza que a sua vida vai se mover por uma necessidade. Escute uma coisa, pode ser que o teu credo religioso seja outro, mas uma necessidade fez você chegar até aqui, porque alguém te disse que nós estamos orando por milagre nas segundas-feiras aqui. E alguém, quem sabe, disse para este oficial do rei quem era Jesus. E quando nós precisamos muito buscar o Senhor, nós estamos com uma necessidade. A igreja antes podia ser distante para você, mas quando vem necessidade, não é distante. Eu vou de bicicleta, vou de Uber, eu peço carona, mas eu dou um jeito e vou. Mas quando não há uma necessidade, eu não tenho como ir, eu não tenho carro, não tenho isso, não tenho aquilo, eu estou sem dinheiro para sair, isto, aquilo. Por quê? Porque não há uma necessidade. Mas quando a necessidade ela é grande, é maior, muito maior do que você já viveu um dia na sua vida, é o que vai mover. Este pai sai de casa e o alvo dele é: eu vou buscar um milagre para o meu filho. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que este pai possa estar passando. Às vezes nós pais, um filho, como eu, que sou avô, fala assim, ó, estou com febre, eu estou com isso, com aquilo, com uma dor de garganta, já te move, já te deixa preocupado. Agora imagine esse pai, chega até Jesus e vai falar para Jesus, meu filho está com uma febre, e esta febre é tão perigosa, como ele diz no versículo 47, vamos ler aqui, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Ele foi até Jesus e fala assim, Jesus, me ajuda, socorro, eu deixei minha casa lá agora, só eu sei o que está acontecendo, só eu sei que o meu lar está enfrentando, o meu filho está tomado de uma febre, que para alguns possa ser pouco, mas naquela época não era, que nós não, naquela época não tínhamos os remédios, os meios para curar uma febre, mas para alguns, quando você fala, é uma febre, fala assim, é só uma febre,
Mas para este pai não era só uma febre. Para este pai não era só isso. Só que este pai vai nos ensinar algo muito interessante. Lembra que eu disse que ele era um oficial do rei? Concedia ele, com certeza ele tinha outras pessoas abaixo dele. Esse homem tinha família. E o que dá a entender aqui é que esse homem não era um judeu. Este homem, dentro de uma família, de um lar, só ele toma uma decisão. Vou buscar Jesus. Alguém dentro da casa tem que se mover. Alguém dentro do lar tem que tomar uma decisão. Sempre começa por alguém o que Jesus tem a fazer. Você não entendeu? De repente você fala que você é o único que veio aqui na igreja, mas você tomou uma decisão. De repente você fala, eu sou o único crente da minha casa, mas você veio à casa do Senhor buscar quem? Jesus. O que moveu você aqui é o que moveu minha vida um dia. A bispa toma uma decisão e a decisão dela faz o quê? Eu acabo indo para a igreja. Está vendo? Você tomou uma decisão. E essa decisão fez você entrar aqui dentro desta igreja hoje. Veja que aquele pai vai dizer para Jesus: desce comigo. Desce comigo porque meu filho está muito doente. Agora olha aqui para mim. Pensou se esse pai não fosse até Jesus? Aquele menino não ia ser curado. Você entendeu quando alguém perde a oportunidade de estar na casa do Senhor? Você entendeu quando alguém perde a oportunidade de buscar a Jesus, que pode lhe acontecer? Existem oportunidades que vêm e não voltam mais. Aquele pai abraçou o momento e disse: eu não vou deixar, eu vou buscar o Senhor. Se aquele pai não faz isso, e como muitos às vezes não faz, muitas vezes acaba não recebendo o que Jesus tinha, porque o Senhor coloca-se o tempo certo. Eu não sei quando aquilo que para mim é milagre vai acontecer. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Só que a decisão daquele pai foi única. Ele disse assim: eu vou buscar. Ele não deixou que aqueles problemas o impedisse de buscar a Jesus. Você pode ter dito algum dia: eu não vou para a igreja porque hoje aconteceu tal coisa. Eu não vou para a igreja porque eu não estou bem. Aí que você deve vir. Eu não vou para a igreja porque fizeram tal coisa para mim. É aí que você tem que estar na casa do Senhor. Aquele pai, mesmo diante daquela situação, ele fala: eu vou para a igreja. E uma febre, como diz o versículo 47, estava levando aquele menino à morte. Naquela época, uma febre era uma enfermidade terrível. E para algumas pessoas, muitas vezes uma febre dentro de casa pode dizer assim: é pequeno. Uma Novalgina, algum remédio já resolve. Amanhã nós vamos no médico. Por que eles falam assim? Porque falam que pode olhar de uma certa forma que a febre é algo pequeno. Então muitas vezes falam assim: é só uma febre, nem precisa ir na igreja. Para quê? Por causa de uma febre, algo tão pequeno. Preste bem atenção, eu quero aqui dizer algo para você. Muitas vezes nós estamos preocupados somente com as coisas grandes. Muitas vezes nós estamos só preocupados com as coisas grandes que estamos passando, mas muitas vezes não estamos observando com as coisas pequenas que são as piores. Pode ser que para muitos uma febre é somente uma febre, pequeno. Mas eu tenho outras coisas muito maiores. Só que o problema maior não estão nas coisas grandes, estão nas pequenas. Eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, fala assim comigo, fala assim: se alguém colocar mosca morta no vidro de perfume, estraga o perfume. Uma mosca
morta. Salomão está dizendo, uma mosca, algo pequeno, estraga um perfume inteiro que levava às vezes anos para conseguir. Uma coisa pequena destrói coisas grandes. Fala assim comigo, coisas pequenas destrói coisas grandes. Só falta um pouco de tolice, que pode destruir sabedoria e honra. Ele completa. Uma tolicezinha, alguma bobeira, alguma coisa que você fala, que você faz, pode destruir coisas grandes da sua vida. Um outro exemplo, que Salomão mesmo ele nos dá, de coisas pequenas, está em Cantares, Salomão, capítulo 2, versículo 15, anote, escute que isso é sério. Ele fala, as raposinhas estão acabando com as plantações de uvas, apanhe as raposas, porque as vinhas estão em flor. Nós estamos vendo duas coisas nesse versículo, fala assim comigo, raposa e raposinha. Ele fala, cuidado com a raposinha, porque quando a vinha está em flor, ou seja, quase para dar fruto, ela vai e come a flor, para impedir do fruto chegar. Mas apanhe a raposa. Essa palavra apanhe a raposa é domine, segura, não deixa nada destruir. Quando ele fala assim, sobre a raposa e a raposinha, deixa eu só contar aqui, abrir um parênteses. Uma vez eu preguei sobre isto, está lá no meu canal, Cuidado com a Raposinha. Ele fala algo muito interessante. A raposa, jamais ela vai entrar pela porta da frente da vinha, porque na porta da vinha está o vinhateiro, o dono da vinha. Então, quando ele fala cuidado, é porque a raposa e a raposinha, eles vão procurar lugares aonde tem uma abertura que aonde o vinhateiro não está vendo, uma brecha. E quando a raposa e a raposinha entra, ele fala, a raposinha come a flor, cuidado com ela, mas também apanha a raposa. Por quê? Porque a raposa, ela come a raiz da vinha. E quando ela vinha, está dentro daquele lugar, plantada, é uma videira que está ali pronto, plantada na vinha. Só que muitas estão dando frutos e esta vinha, esta videira que foi pega, a sua raiz foi comida pela raposa, ela não consegue mais dar fruto. Ou seja, ela está plantada dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, mas muitas vezes tem outros dando fruto e a vida dela não está acontecendo nada. A vida dela não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque uma brecha, uma aberturazinha na vinha fez com que a raposa e a raposinha entrassem. Só que é interessante que quando o dono da vinha, ele via a raposa, ele corria atrás da raposa, mas não via que a raposinha já estava fazendo o serviço, coisas pequenas. Às vezes nós estamos correndo das coisas grandes, preocupando com os problemas grandes, mas nós estamos vendo que tem coisas pequenas acontecendo dentro de casa. Só basta uma brecha na minha vida, na sua vida, para que a raposa entre e comece a comer a raiz da vinha. E comendo a raiz, vai estar naquela terra plantada, mas não está acontecendo nada de novo. Por quê? Porque perdeu a raiz. Uma brechazinha, uma bobeira, alguma coisa que você fala, alguma coisa que você solta, um comportamento seu inadequado, pecados escondidos, são brechas para que a raposinha entre junto com a raposa. E Jesus está dizendo, Salomão está dizendo, apanhe a raposa. Fala assim comigo, eu tenho que apanhar a raposa. Posso ouvir o amém da igreja? Quer mais um exemplo? Lembrem lá em Joel, capítulo 1, capítulo 2. O que fez uma nação sofrer? Um gafanhoto.
algo pequeno que destruiu uma nação. Foram envergonhados. Sabe o que estava acontecendo no livro de Joel? Me pergunte o quê? Não estava tendo mais culto. Não tinha mais culto. Porque o povo também não tinha nem mais com que contribuir. O templo não tinha mais o que fazer, não tinha mais como abrir. Um gafanhoto, 4 gafanhotos, pequeno, destruiu uma nação. Você está vendo como é perigoso as coisas pequenas? Pode ser que para muitos uma febre não é nada, mas é algo pequeno que Deus está mostrando. Está na hora de você se mover. Vou falar de novo. Está na hora de você começar a se mover. Porque são nas coisas pequenas que começa a destruir o que é grande. Olha o versículo 48, voltemos lá. Então diz o versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Versículo 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Veja que Jesus está dizendo no versículo 48, para que você creia que eu sou o Senhor, que eu posso, você tem que ver sinal. Para que você creia que eu sou todo-poderoso, que eu posso mudar a sua história, primeiro você tem que ver para crer. Você só vai dar glória quando acontece. Você vai só adorar quando acontece. Quando não acontece... E Jesus está dizendo aqui, olha, então, porventura, se vês sinais, você vai crer. E no versículo 49, o oficial vai dizer: desce que antes meu filho morra. Mas olha o versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus: teu filho vive. Não, peraí, vamos ler o versículo 50, acho que eu li errado aqui, peraí. Vai, disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O que o pai disse? Desce logo comigo que meu filho vai morrer. É como Jesus dizia, estava dizendo: vai, teu filho vive. Para de ficar sentenciando que está tudo acabado. Para de ficar sentenciando que não tem mais jeito. Somente uma palavra tudo aconteceu. Olha aqui para mim, você não está entendendo. Vou falar aqui de novo. Pode ser que você entrou aqui na igreja falando muita coisa, que não vai ter jeito, que não tem mais o que fazer, não tem como mudar essa história, a sua vida ser melhor, tudo acontecer. E Jesus fala assim: ei, para de sentenciar a sua vida, o que você está acontecendo, o que está acontecendo com você. Esse pai estava sentenciando, já declarava a sentença: antes que o meu filho morra. E Jesus estava pregando para uma multidão, e Jesus está dizendo assim: não, ele não vai morrer, ele está vivo. Quem está aqui? Fala assim comigo. Fala assim: Jesus, me ajude a usar a sua palavra para profetizar. Que eu use a Bíblia, irmãos, para falar a palavra dentro de casa. Este pai, por não conhecer da forma que era, este pai, quando ele vai chegar em casa, porque o milagre começou quando Jesus liberou a palavra. Agora olha aqui para mim. Quem que estava com Jesus? Fala comigo. O pai. O filho estava lá? Não. O filho estava a 30 quilômetros da onde ele estava. Esse pai foi pedir por ele mesmo ou pelo seu filho? O que aconteceu com aquela palavra? Veja comigo o que aconteceu. Versículo 52. Versículo 51 diz: já ele descia, quando os seus servos lhe vieram em conta, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Ele não disse: seu filho está melhorando. Ele disse: seu filho está curado. Não, glória a Deus, aleluia, cadê aí? Ele está dizendo assim, enquanto ele estava chegando na casa dele,
os servos dele veio correndo e disse assim: ei, eu não sei o que aconteceu, mas o seu filho está vivo, ele não tem mais nada. Meu Deus, foi uma palavra que Jesus liberou sobre aquele menino, sobre aquele pai, e disse assim: olha, teu filho não tem mais nada. E o pai diz no versículo 52, então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor, e informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, o versículo 43, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Tira para mim isso. Fala assim comigo: ele está vivo. E creu ele e toda a sua... peraí. Jesus liberou a palavra. Um dia anterior, era 7 horas da noite, 19 horas. E quando ele chega na casa dele, ele pergunta: que horas que foi isto? 21h10. Em 24 horas que esse pai pois chegou, o seu filho já estava curado. Ele foi curado não depois. Ele foi curado exatamente naquela hora que aquele pai recebeu uma palavra direto de quem? De Jesus. Fala assim comigo: é somente uma palavra. Tudo aconteceu. Agora veja, o que diz aqui no versículo 52, no 53. Coloca de novo para aqui. Versículo 53. O que está escrito lá no final? Teu filho, e depois, e creu. Lê junto comigo, vamos lá em voz alta. E creu ele e toda a sua casa. Você entendeu porque essa luta que você está passando? Você entendeu porque esse propósito que você está passando aí? Você entendeu por que você tem coisa que você está vivendo e você não tem resposta? Aquele pai não entendia por que seu filho estava com febre, quase à morte. Porque toda a sua casa iria se converter. Através disso que você está vivendo, toda a sua casa vai entender que Jesus Cristo é o Senhor. Só que aquele pai, fala assim comigo, aquele pai, ele tomou uma decisão. Qual decisão que você tomou? Eu gosto muito de usar como exemplo a minha vida e da minha esposa. Olha aqui para mim. Vamos dizer que minha esposa falasse assim para mim, há 28 anos atrás, quando a nossa vida conjugal não existia mais, quando nós não tínhamos mais comunhão. Domingo dentro de casa era como? Eu me trancava no quarto, minha esposa ficava na sala com a minha filha, e não nos falávamos o dia inteiro. Chegava segunda-feira, eu entrava de terceira e praticamente não se via. O casamento estava acabando, nós não éramos casados no civil nem no religioso, nós éramos aquilo lá, mas você sabe, juntado. Não queria casar. Marcamos 3 vezes o cartório para casar e as 3 vezes não casamos. E quando minha esposa vai para a igreja, ela vai por quê? Porque o lugar que eu frequentava, eles pediram para que ela entregasse aquilo lá em uma ponte. Ela não quis. Não vou entregar nada.
Só que tinha uma diferença, ela nunca foi deste meio. Eu vim desde a minha infância até meus 30 anos de idade deste lugar. Então eu sei muito bem quando alguém fica possesso de alguma coisa. Agora escute. Ela não quis ir mais, mas aí eu falei, mas eu vou continuar. Eu queria ir embora para outro estado, que é onde é a terra que se oferece, porque eu queria fazer um fechamento. Estou falando meio esquisito, errado, porque senão já viu, né? Vocês estão entendendo. Fechar totalmente esse corpinho bonitinho aqui. Porque eu falava que eu ia servir isso por toda a minha vida. Porque eu aprendi com a minha avó. Ela foi para a igreja. Ela foi buscar a Deus. Alguém tinha que tomar uma decisão. Ela passou muita humilhação. Emagreceu demais. Tínhamos uma prosperidade. Não faltava nada em casa financeiramente. Mas família, por isso que nós temos um domingo, culto domingo dedicado à família. Porque eu sei o que é quando Deus transforma uma família. Por isso que nós falamos para a igreja, vai domingo para a igreja, domingo é da família. Agora escute. A minha esposa, ela não entendia porque tanta coisa nós estávamos passando dentro de casa. Se ela ficasse, ela não tomasse a decisão, a nossa família acabava. Mas depois que ela foi para Jesus, e depois de um mês eu vou, sem convite dela, sem evangelismo dela, não ficava falando para mim, se você não foi para a igreja, vai para o inferno, viu? Porque tem umas mulheres que é terrível. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Posso falar? Vocês não contam para ninguém? Nem para bispo. Deixa eu contar uma coisa. Gente, eu não sei se contei isso para vocês. Quando eu estava afundado nessas coisas aí, eu estava na praia, estava a família da bispa, a tia dela, tudo mais. A tia dela já era crente. Eu não. Era crente em outra coisa, né? E aconteceu, eu tinha um Fiat 147. Fui iludido agora à tarde. Então, e era álcool. Aquele dia, pronto para voltar, para vir embora, com aquele Fiat 147, a álcool. Eu vou dar a partida. O carro não pega. Eu já saí do carro e falei assim, que carro ruim, que carro aquilo, que isso aqui. Aí a tia dela disse assim, calma, Florival. Aí os capetos começaram a se mexer dentro de mim, né? Pega ela, pega ela. Aí ela falou assim, posso fazer uma coisa? Porque senão a gente não vai embora. Todo mundo pronto para ir embora. Justo o meu carro. Não pegava. De jeito nenhum. Falei, como que a gente vai embora agora? Como é que vamos subir a serra de Bertioga? Pronto. Ela falou assim, deixa eu fazer uma oração. Deixa, Florival. Falei, para quê? O que é oração? O carro não pega, o carro está ruim. Não pega mesmo. Deixa eu fazer. Falei, vai, faz oração, vai, ora. Aí ela põe a mão no capô e começa. Senhor Jesus. Eu comecei a pensar, essa mulher é doida. Senhor Jesus, abençoa o carro do meu sobrinho, que possamos subir tranquilamente a serra e o carro volte ao normal. E eu dando risada. Ela olhou para mim e falou assim, sobrinho, pode dar partida. Eu entrei no carro e falei, tá bom que vai pegar. Irmão, na primeira. E aí eu falei, vamos embora. Falei, vamos embora. Antes que manifesta, né? Falei, vamos embora. O que aconteceu? A oração que a mulher fez no carro pegou. Está entendendo? Aquela época, eu não entendia o que era evangelho, o que era Jesus. Eu só sabia aquilo que me ensinaram, aquilo que minha família ensinou. Hoje, eu sei muito bem o que esse pai está dizendo.
Se aquele pai ficasse em casa, é a mesma coisa se a minha esposa ficasse em casa. Na minha casa não ia acontecer nada e hoje eu não estaria aqui no altar. Hoje eu não estaria pregando o evangelho. Quantas oportunidades você teve, Jesus permitiu algo acontecer na sua vida para que você entendesse o que Ele tem na tua vida é muito maior do que você imagina. Ou você pensa que Jesus quer isso para mim e para você? Então entenda uma coisa, se aquele pai não fizesse, não fosse até Jesus, não aconteceria o milagre. Mas alguém se moveu para ir por aquele menino, o pai. E hoje você entra aqui e Jesus está dizendo, quantas vezes eu permiti algo acontecer na tua vida para que você entendesse que o que eu tenho na tua vida é muito maior do que você imagina. Agora imagina alguém, sem condição nenhuma, um dia poder estar pregando a palavra sem saber o que era a Bíblia, sem imaginar o que seria aí a minha vida um dia. Mas alguém tomou uma decisão, veio por mim. A oração dela, às 8 horas da noite, numa quarta-feira, eu estava num lugar tenebroso para receber uma legião. Só que aquela legião naquele dia não entrou. Fizeram de tudo para que entrasse, não entrou. E eles me disseram, por que você não deixa entrar? Eu somente disse isso, eu tenho um bloqueio aqui, não sei o que está acontecendo. O bloqueio chama-se Jesus e a oração desta mulher pela minha vida e dizendo, Senhor, eu quero o meu marido curado, crente, te servindo. Eu sinto Deus aqui nesta casa. Glória a Deus. Hoje você entrou aqui. Este pai disse, Jesus, vai na minha casa. Ele falou assim, não, uma palavra, seu filho está vivo. Você consegue liberar uma palavra sobre alguém daqui de dentro hoje? Então faça isso, fique de pé em nome de Jesus, glorificando o Senhor.